Acelera Mundo! Acelera Mundo, estamos no ar, mais uma estreia aqui do canal Esporte Totalmente Emocionantes, trazendo a MotoGP em destaque neste vídeo de hoje. Tá a dica aí na tela, já ative as legendas, porque estamos em vários idiomas. Também, lembrando você, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal, Moto Velocidade, Fórmula 1 com automobilismo e também o mundo das lutas. E acesse nosso site, é isso aí que você está vendo aí na tela, informatudo.com.br para os assuntos gerais e /esportes para os esportes aqui do nosso canal, certo? Então vem comigo, assuntos da estreia de hoje. Fabricante chinesa quer sua moto no Mundial já em 2023, já ano que vem. Daqui a pouco vou te contar qual é essa fabricante chinesa, que é o título, inclusive, desta estreia. E eu mudei aqui o esquema da estreia, eu vou sempre trazer a notícia do título em primeiro lugar. E depois, se você quiser continuar assistindo a estreia, tenha você a certeza que vai ter muito mais notícia interessante. Valentino Rossi torna-se piloto oficial BMW. E por falar nele, primeira vez de Valentino Rossi com a filha na neve. Também vou falar aqui da Yamaha 2022. Será que ela fracassou pela falta do Vinhales? Vamos tentar descobrir, né? Também o André Dovizioso realiza sonho com sua própria pista. E ainda o Eric Granado renova com a Moto E. E faltou aqui uma matéria, deixa eu ver qual é a matéria. Tem uma matéria faltando aqui, deixa eu encontrar ela para você não ficar devendo, né? Faltou o título, na verdade. É matéria sobre como pode que a Suzuki encerrou a temporada vencendo. Essa é a manchete, acabou faltando aqui no meu roteiro. Mas como que a Suzuki estava saindo da MotoGP acabou por vencer duas das três últimas etapas. Bom, esses então são os assuntos da estreia de hoje. Vem comigo, assim você não perde nada. E sem delongas, vamos direto ao primeiro assunto do dia de hoje. Que história é essa, Ariel? Sou Ariel Selbach, hein? Que história é essa? Moto chinesa já querendo correr no Mundial? É verdade, é verdade. A fabricante chinesa quer sua moto no Mundial já em 2023. Olha só as inscrições do Mundial de Super Sport 300 devem ter uma novidade, então, que é a inclusão da construtora chinesa Cove, que quer integrar o campeonato com sua máquina 321RR. Os planos da empresa são os de, se possível, competir no WSSP 300. A inscrição está consumada, falta saber se será ou não aprovada. A fábrica esteve no EICMA em Milão e fez saber que só na China tem em circulação mais de 300 mil motos. O plano agora passa por expandir as operações para o Mundial, com o WSSP 300 a seguir como bandeira para outras motos da fábrica oriunda da China. Esta é a primeira tentativa da marca entrar no mercado europeu e, segundo o site Motosprint, os planos passam por ter uma equipe com sede na Espanha competindo com a Cove. Na fábrica, as expectativas são elevadas para poderem competir numa categoria onde já estão Kawasaki, Yamaha e KTM. Fundada em 2017, a Cove Moto é uma empresa de ponta com foco no DIR de motocicletas de alta cilindrada e grande deslocamento. A Cove Moto integra motocicletas DIR, design, fabricação, produção e vendas, com a proposta da marca de focar no desempenho e na visão corporativa de fornecer motocicletas esportivas de alto desempenho, alta qualidade e grande cilindrada para usuários e entusiastas de motocicletas em todo o mundo. Vou colocar aqui a imagem deles na tela. Acabei esquecendo aqui da imagem da moto. Deixa eu colocar aqui para você. Essa aqui é a Cove, olha só, esta é a moto esportiva deles, né? Esta é a moto Cove. E esse último trecho que eu trouxe para você é justamente que está no site deles. Não é uma informação, e sim o que está lá no site deles.
Deixa eu trocar aqui a imagem, colocar outra imagem para você da moto Cove, que é essa aqui, ó. Tá aí na tela para você a Cove. Imagina só, né? Chinesa querendo competir no Mundial, começando já no SSP 300, lá no Mundial Superbike, né? Tá aí na tela a imagem. Bom, seguindo, desempenho e marketing. Como uma marca emergente, Cove Moto tem excelente desempenho de mercado e notável desempenho de vendas. Em 2021, o volume de vendas ultrapassará 20 mil unidades e a receita total ultrapassará 480 milhões e o crescimento médio anual das vendas será de 40%. A 500X é considerada o primeiro modelo ADV doméstico com o maior deslocamento. À medida que o mercado internacional continua a se expandir, a Excel 500X passou na certificação de emissão Euro 5 da UE em 2019 e a 500F pousou com sucesso nos mercados europeu e sul-americano em 2020. Mais de 5 mil conjuntos foram exportados, que foram vendidos na Espanha e Portugal em nome de Macboar Motana XR5 e em nome de Java RVM 500 na República Tcheca. A Cove tornou-se a quarta marca nacional na linha de motocicletas da China, em vendas de modelos acima de 300 cilindradas. Seu 500X ADV ocupa o primeiro lugar na produção doméstica de ADV e possui duas fábricas em Chongqing e em Chengdu. Nós nos concentramos em design e desempenho de produtos com uma equipe de desenvolvimento e design de quase 113 pessoas. Também nos concentramos na qualidade do produto e implementamos totalmente o sistema de qualidade IAFT 16949. Nossa empresa também tem linha de montagem de departamento, empresa de motores, fábrica de quadros, fábrica de silenciadores, centro de usinagem de peças CNC, bancada completa de teste de bancada de veículos, bancada de teste de bancada de motores, instrumento de inspeção 3D, etc., desde o projeto do motor. E para finalizar aqui, perspectiva de desenvolvimento no futuro. Como uma marca de motocicletas impulsionada pela tecnologia, a Cove Moto continuará investindo em pesquisa, desenvolvimento e design, apresentando ativamente talentos excepcionais e instalação de hardware na indústria e fortalecendo ainda mais sua imagem de produto profissional e de alto desempenho, investindo continuamente em novas tecnologias e padrões em novos produtos. Tá aí, né? Como você pode ver, a propaganda é boa. Será que a marca se dará bem nas competições? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa, ela acredita nas competições e que a competição fará alavancar a sua marca, né? Que bom que ela pense assim. Deixa aí o seu comentário aqui na descrição. Lembrando que esse texto que eu trouxe, final aí, é da própria Cove, está lá no site dela. Deixa eu colocar de novo aqui a imagem da esportiva na tela. Então tá aí, ela quer participar ano que vem do SSP 300. Se for aprovada, quem sabe veremos essa marca então participando do Mundial, né? Vamos aguardar mais uma que você ficou sabendo aqui no canal Informa Tudo, aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Vai deixando o like já, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Esse foi, então, o assunto do título desse vídeo. Como eu já disse antes, se você quiser continuar conosco, vem comigo, vai ter muita coisa interessante. Vamos falar de vários assuntos, o roteiro todo está aqui na descrição. Todos os assuntos que eu vou falar hoje aqui no programa, tá bom? Se você gosta do nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, o nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor, caso puder, é claro, né, e quiser. Qualquer valor é bem-vindo, tá aí o Pix na tela pra você. Próximo assunto, vamos lá, próximo assunto da estreia de hoje. Lembrando que eu faço esse formato estreia porque eu consigo, por dois motivos, né? Um, porque tem muita informação, então eu prefiro fazer tudo de uma vez só. E o segundo motivo, eu faço estreia em vez de live, porque eu consigo colocar legenda, né? Se eu fizer live, o YouTube demora 2 dias para deixar o vídeo pronto e eu poder colocar as legendas, né? Então não tem como. Aí eu faço aqui em formato estreia, aí em questão de 1 hora já está tudo pronto. É um defeito grande do YouTube, mas não temos poder para mudar, né? Já reclamei lá e me responderam de uma forma bem
pouco profissional, mas enfim. Vamos dar sequência na nossa estreia. Próximo assunto, vou colocar a fotinho na tela. É a fotinha desse camarada aqui que você conhece e conhece muito bem, né? Senhor Valentino Rossi, né? Tá aí o Rossi na tela pra você, nosso eterno ídolo da MotoGP. E o Valentino Rossi torna-se piloto oficial da BMW. Em 2022, Valentino Rossi disputou sua primeira temporada completa no automobilismo, com a Audi no GT World Challenge, que encerrou a carreira na MotoGP com... ou melhor, ele permanece leal ao seu Team WRT, mas, como sabemos, ele está dirigindo um BMW M4 GT3 em 2023. O italiano, que encerrou a carreira na MotoGP com um 10º lugar em Valência no final da temporada 2021, vai disputar as duas grandes corridas em Bathurst, na Austrália, e também Dubai, além das corridas na Europa na próxima temporada. Juntamente com Augusto Farfus e Maxime Martin, Rossi vai enfrentar a temporada em um BMW. Além disso, seu status oferece inúmeras outras opções. Desta forma, Rossi pode completar mais corridas e testes em vários veículos de corrida da marca BMW, além de seus compromissos anteriores. O piloto de 43 anos também pode representar a BMW M Motorsport. Abre aspas, tenho orgulho de me tornar um piloto oficial da BMW M. Essa é uma grande oportunidade para mim. Palavras do 9 vezes campeão mundial de motociclismo. No ano passado, levei as corridas a sério e terminei minha primeira temporada com o Team WRT, com quem tive um relacionamento muito bom desde o início. Agora estou feliz que o WRT tenha escolhido a BMW M Motorsport como um novo parceiro. Já pude testar o BMW M4 GT3 duas vezes e tenho uma sensação muito boa. Acho que podemos ser competitivos no próximo ano. A BMW M Motorsport também me dá a oportunidade de trabalhar com dois pilotos muito fortes, Maxime Martin e Augusto Farfus. Tá aí palavras do Rossi. E ele segue, ainda tenho muito a aprender e posso continuar melhorando. Espero ser capaz de enfrentar os desafios nos fins de semana de corrida e ser rápido o suficiente. Palavras do vencedor de 115 GPs. Valentino Rossi dispensa apresentação. Ele fez história como um dos motociclistas de maior sucesso de todos os tempos. Seus sucessos na pista e sua personalidade fizeram dele uma lenda viva. Palavras do Andreas Ross, chefe da BMW M Motorsport. E ele segue, mas o Valentino provou que também é um excelente piloto de 4 rodas. Ele mostrou que o automobilismo se tornou sua segunda casa e ele traz toda a sua paixão, habilidade e dedicação e este novo capítulo de sua carreira. Então Ross acrescentou com euforia, dizendo, para finalizar, é ótimo que Valentino se junte à nossa família BMW M Motorsport como o novo piloto oficial no próximo ano. Estamos ansiosos para trabalhar com você. Bem-vindo a bordo, Vale! Que legal! A equipe toda emocionada aí com ele. Rossi que deixou a MotoGP. Sabemos que pilotar uma MotoGP exige muito mais fisicamente do que um carro, então pela idade que ele já está, nas motos ele não conseguia mais bons desempenhos, mas nos carros ele está indo razoavelmente bem. Vamos saber se vai ter futuro, apesar da idade, nas 4 rodas. Na MotoGP é um ícone, né? O carinha que fez a MotoGP levantar, né? Muitos fãs ao redor de todo o planeta. E por falar em Valentino Rossi, próximo assunto, pela primeira vez, Valentino Rossi com a sua filha na neve. Deixa eu colocar a imagem aqui para você. Tá aí o Valentino, a sua companheira e a filhinha também, né? Todos aí na neve, curtindo a neve. Deixa eu tirar minha imagem para não atrapalhar, né? Tá aí na tela, vamos à informação. Deixa o like aí, se inscreva, acione o sininho. Tá gostando? Compartilhe nosso link com seus amigos. Se você nos ajudar, o canal cresce e continua com esse trabalho. Não queremos nunca terminar com esse trabalho, mas a sua ajuda é importante. Puder ajudar financeiramente, puder ajudar também compartilhando os nossos links. Vamos falar aqui do Valentino Rossi.
na casa de Valentino Rossi, que já tem 43 anos de idade, já é uma certa tradição. O 9 vezes campeão mundial de motociclismo anda pelas Dolomitas há muitos anos, principalmente antes do Natal, e coleciona ansiosamente quilômetros de pista em seu snowboard. O cenário de espetáculo de Rossi com seus amigos é a estação italiana da Copa do Mundo de esqui de Madonna di Campiglio. Lá, Valentino Rossi e sua família se mudaram para um apartamento novamente. Desta vez, porém, foi usado por 3 pessoas, pois além da namorada Francesca Sofia Novello, a filha Giulietta, de 9 meses, também estava a bordo pela primeira vez. Legal, né? Como todos os anos, alguns bons amigos de longa data, alguns da VR46 Riders Academy, também estiveram nas montanhas. Assim, a eterna queridinha do público nunca deixou de lado a diversão associada nas bancadas. Há alguns anos, Rossi e seus amigos costumam passar a virada de ano nas montanhas. Tá aí a imagem da galera aí pra você. Deixa eu colocar aqui os devidos créditos da imagem, que é justamente a rede social do Valentino, né? De seus alunos VR46, André Amigo, Marco Bezek, Nicolò Antonelli, Celestino Vietti, Franco Morbidelli e o novo campeão do mundo de MotoGP, Francesco Bagnaia, estiveram presentes desta vez em Madonna. Mesmo amigos de longa data como Gianluca Falcione e Alessio Andreucci não perdem as férias de inverno juntos. Tá aí então a foto da turma na neve, você acompanhando por aqui. Legal, né? Aproveitando os momentos de férias, o Valentino Rossi. Próximo assunto, quero falar da Suzuki para você. Como pode uma equipe que está saindo da MotoGP, e saiu já, conseguir vencer 3 das últimas 2 corridas? Esse é o assunto aqui na sequência. Antes de convidar você a navegar para o nosso canal, este que você está assistindo esta estreia, vou falar aqui do último vídeo que nós postamos, que é esse aqui. A única vez em que foi visto o Didi da linha da Ducati gritando. Este vídeo que você acompanha aqui no canal do YouTube, não perca, né? Verifique aí, você vai encontrar então este vídeo bem bacana. A única vez que ele gritou foi a última estreia que fizemos, a última e a primeira, inclusive. É esse que você está vendo, essa capa aí, é só procurar aqui no canal, você vai encontrar. Navegue pelo canal Esporte Total, momentos emocionantes, vai deixando os likes também, compartilhando com os seus amigos. Vamos lá com a Suzuki, trazer aqui a próxima informação, botar a imagem relacionada na tela para você, claro, não perder nada por aqui. Se você estivesse escrevendo um final de conto de fadas para o tempo da Suzuki na MotoGP, 2 vitórias em seus últimos 3 grandes prêmios, incluindo uma vitória emocionante para Alex Rins na última corrida da equipe, seria o melhor roteiro que você poderia imaginar, não é verdade? Mas esse sucesso levanta a questão de como uma equipe que não vencia há 2 anos, até aquele momento, e que parecia estar perdendo fôlego para a saída, conseguiu esse feito aparentemente impossível. Talvez pelas torcidas dos fãs, né, insatisfeitos com a saída covarde da marca. Durante grande parte de 2022, a Suzuki francamente parecia perdida. A equipe campeã mundial com Joan Mir, apenas 2 anos antes, voltou a ter um bom início de temporada, ficando em segundo lugar no campeonato de pilotos, com Rins liderando a luta pelo título por equipes após a primeira corrida europeia do ano lá em Portimão, em abril. Com base em 2021, que embora não estivesse de acordo com os padrões do ano anterior, foi um ano em que Mir terminou em terceiro no geral. A equipe trouxe uma moto atualizada que abordou todas as suas fraquezas e as coisas pareciam estar em um bom caminho. A moto 2022 centrou-se em um pacote de motor que conseguiu realizar a difícil tarefa de ficar consideravelmente mais rápida e mais potente, sem prejudicar a natureza de manuseio suave da GSX-RR, uma moto frequentemente comparada a uma máquina de 2 tempos de 250 cilindradas
em como ele manipula. Era exatamente o que os pilotos pediam. Os fortes resultados no início do ano também refletiram isso. Nunca fora dos 7 primeiros com qualquer uma das motos nas primeiras 5 corridas do ano e com Rins conquistando 2 pódios no início, a Suzuki parecia muito capaz de cumprir seu potencial de teste de pré-temporada, até o mundo desabar em torno da equipe no início de maio. As notícias dos planos bombásticos da Suzuki chegaram pela primeira vez com a administração da equipe na noite de domingo, da corrida de Portimão, logo após Rins e Mir assumirem o controle do campeonato por equipes. A Suzuki se retiraria no final da temporada, encerrando o programa de desenvolvimento da GSX-RR e, o mais importante, deixando 40 trabalhadores desempregados. Comunicado a essas pessoas uma semana depois, na noite de segunda-feira, após um teste pós-corrida no Grande Prêmio da Espanha em Jerez, foi uma notícia que veio completa e totalmente sem qualquer aviso e deu início ao fim de qualquer fraca aspiração ao título que poderia permanecer para a equipe. Estava prestes a assinar novamente com Mir e Rins para 2023 e 2024, e com o recém-nomeado chefe de equipe Livio Suppo apenas entrando no ritmo de dirigir o time e compensando o caos de 2021 desencadeado pela saída chocante de David Brivio à equipe Alpine da Fórmula 1. É difícil argumentar que algo dentro do esquadrão não mudou daquele ponto em diante, já que todo o projeto, metaforicamente falando, perdeu uma roda. Os resultados nas próximas rodadas falam por si. DNFs duplos para Mir e Rins em Le Mans e Mugello. Uma fratura no pulso do ex-candidato ao campeonato em Barcelona que o levou a perder a rodada de Sachsenring também. Uma queda horrível e incomum na primeira volta para Mir no Red Bull Ring, que efetivamente encerrou sua temporada. E quando a Suzuki conseguiu terminar, estava muito longe da frente, aparentemente perdendo sua habilidade mais forte, passando de más posições de qualificação para excelentes pontos de partida na primeira volta. Em particular, a equipe se dirigiu para os freeways no final da temporada com apenas um único resultado entre os 6 primeiros nas 9 corridas depois de ouvir a notícia. A razão para isso é dupla, ao que parece. Em primeiro lugar, embora a Suzuki inicialmente tenha prometido que o orçamento de 2022 seria gasto integralmente e que o desenvolvimento não seria afetado, é certo que as questões técnicas foram afetadas. Claro, ela pode ter continuado a trazer ajustes estranhos, mesmo fazendo um teste privado, apenas alguns dias antes de suas corridas finais no Japão, mas o fluxo normal de novos componentes projetados para 2023, mas bom o suficiente para o final de 2022, um cenário usual em qualquer equipe, cessou. Mas o impacto muito maior foi o impacto na moral. A Suzuki era conhecida como a equipe mais feliz e amigável do paddock. Muito já foi dito sobre como o Brivio conseguiu construir uma equipe de fábrica que parecia uma família, mas assim que saiu a notícia de que aquela família estava se divorciando em 2022, as rachaduras começaram a aparecer. Não houve desentendimentos, é claro, mas as prioridades mudaram. As pessoas começaram a procurar emprego, o desempenho no trabalho obviamente caiu e, agravado por um longo período de baixo desempenho e lesões dos pilotos, não é difícil ver como a moral diminuiria. Assim, quando o campeonato agitou em Phillip Island para a antepenúltima corrida da temporada, poucos esperavam muito, mesmo dada a força da GSX-RR no passado em uma pista que poderia muito bem ter sido projetada para seus pontos fortes específicos. Mas há um fenômeno particular nas corridas em que, às vezes, apenas pensar que você é mais forte do que poderia ser no papel é tudo o que você precisa para encontrar o caminho novamente. Os pilotos não regularmente retirados da estagnação ao chegar à sua pista favorita ou à sua corrida em casa, num desporto tão próximo como a MotoGP é agora, a confiança é tão importante como a força técnica. E Rins dirigiu-se para Phillip Island andando um pouco mais alto do que talvez desde Portimão 6 meses antes. A natureza das corridas no icônico local australiano também ajuda, é claro. Capaz de se envolver em uma batalha onde sua vantagem na velocidade nas curvas era uma vantagem grande, mas aquele novo motor não estava sendo engolido nas retas.
Rins saiu lutando forte e entregou uma vitória que combinou muito com a confiança e a expectativa. E enquanto Sepang nunca seria uma pista para repetir o desempenho, Valência tinha potencial. Agora de volta a uma formação completa de pilotos, algo cuja ausência custou caro a Suzuki anteriormente, graças à quantidade simplesmente inadequada de dados coletados por ter apenas um piloto rápido, enquanto o outro estava ferido, terminou novamente em alta com o segundo término positivo de Rins, com então 2 vitórias em 3 corridas. E nessas 2 vitórias está uma dica do potencial que a interação final da GSX-RR poderia realmente ter. Era tecnicamente melhor que a máquina de 2021 e prejudicada apenas por outros problemas. Se ambos os pilotos tivessem uma temporada totalmente apta e com um contrato assinado com a Suzuki para o próximo ano, é justo dizer que as coisas seriam muito diferentes agora. E como dissemos no começo, para responder à pergunta do título, a torcida dos fãs aliado a uma moto boa e ainda a motivação da equipe para mostrar que é boa, culminou em um desfecho tão interessante. Pena que vai ficar realmente somente para a história. Tá aí um pouquinho para tentar entender, né? Como pôde. Eu acho que muito pesou sim essa motivação, essa gana, essa vontade da Suzuki vencer e mostrar para a Suzuki, ó, nós somos bons. Pena que não adiantou nada, né? E também essa questão dos fãs, né? Quantos fãs da Suzuki ficaram indignados com essa retirada dela das competições. Está gostando dessa estreia? Tem mais ainda! Tem mais ainda por aqui. Deixa o seu like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Próxima matéria. Será que a Yamaha 2022 fracassou pela falta do Viñales? Já pensou nisso? Pode ser uma possibilidade, não é verdade? Antes de continuar, um pouco de propaganda. Acesse o nosso outro canal aqui no YouTube. Temos o site aqui que você vê aí na tela, informatudo.com.br/esportes. Ali tem todo o nosso trabalho, todos os nossos canais estão lá, né? Basta você pesquisar. Mas também acesse o nosso canal no YouTube chamado Informa Tudo. Pesquise lá por Ariel Selba ou aqui, clique no canal Esporte Total Momentos Emocionantes, na página inicial do canal, vai ter lá o canal Ariel Selba. Você acessa aí lá se você gosta de informações gerais, tem muito lá pra você, tá bom? Acesse lá e não perca nada, considere se inscrever, curtir nossos vídeos e dar uma força aqui para o nosso canal. Vamos lá então, dar sequência, deixa eu colocar a imagem aqui na tela para você, a imagem da Yamaha, meus amigos. E essa ferinha que você tá vendo aí na tela, o senhor Mavecão, o senhor Maverick Viñales. A Yamaha 2022 fracassou pela falta dele? Vamos tentar então responder a esta pergunta aqui a partir de agora. Como a Yamaha saberia? Quando o relacionamento de Maverick Viñales terminou em 2021, o espanhol finalmente conseguiu queimar suas pontes Yamaha para ganhar um comando exacerbado no meio da temporada. Você pode seguir seu próprio caminho, que ele rapidamente fez, apostando em um passeio pela Aprilia. O caso com a Yamaha parecia bem definido. Franco Morbidelli, embora se recuperando de uma cirurgia no joelho, era uma opção confiável, esperando nos bastidores, tendo chegado muito mais perto de dar à Yamaha um tão esperado título de pilotos enquanto pilotava uma moto satélite de especificação antiga do que Viñales jamais fez em sua fábrica de montanha-russa. Então, como a Yamaha poderia saber? Bem, talvez soubesse de alguma coisa. Lembre-se, Miguel Oliveira disse na época que foi sondado como potencial substituto de Viñales sobre Morbidelli. E o chefe da Yamaha, Lin Jarvis, agora reconheceu que foi considerada a possibilidade de trazer Toprak Razgatlioglu do Campeonato Mundial Superbike. Claro, nenhum dos dois se materializou e Morbidelli foi promovido em um contrato prolongado. Em 2022, um Morbidelli fora de ordem, o italiano afável e perspicaz, parecendo uma sombra do seu antigo eu, marcou 42 pontos em 20 corridas. Viñales havia marcado 95 em 10 no ano anterior, antes de ter seu contrato rescindido. Só aí dá pra pensar já, né, como talvez pudesse
ter feito a diferença o Maverick Viñales se ele estivesse na Yamaha. Mas aí eu repito a pergunta, como a Yamaha poderia saber, né? Provavelmente há uma chance decente de que, apesar de toda a sua volatilidade, Viñales teria superado a Yamaha no campeonato de equipes 2021 se algum tipo de status quo temporário tivesse sido alcançado para ele permanecer até o fim da temporada. O dos construtores provavelmente foi perdido de qualquer maneira, e em qualquer caso, isso é uma prioridade secundária para o título dos pilotos. Tirar Viñales da garagem cuidou de uma possível distração e no final, Fábio Quartararo trouxe para casa na última temporada com relativamente pouco barulho. O Morbidelli temporariamente em dificuldade teria sido uma troca fácil de aceitar por outro título de Quartararo no ano seguinte. Mas, bem, você sabe que não foi assim que aconteceu e provavelmente sabe que a Yamaha admitiu que a falta de outros pilotos da M1, chegando perto de Quartararo em termos de ritmo, provou ser uma complicação séria. Ter companheiros mais rápidos da Yamaha em 2022 teria ajudado Quartararo de duas maneiras. Um deles, conforme exposto pelo gerente de equipe Massimo Meregali, é que os colegas M1 de Quartararo não foram rápidos o suficiente para fornecer a ele dados de referência durante um evento, contribuindo para um progresso limitado no fim de semana em termos de configuração técnica. A chegada de Cal Crutchlow ajudou, de acordo com Meregali, enquanto Morbidelli teve um ótimo fim de semana em Sepang, onde Quartararo admitiu que estudaria os dados do seu companheiro de equipe para melhorar e, posteriormente, acabou no pódio contra todas as probabilidades. A outra forma é mais fácil de observar, mais externa. Yamahas mais rápidas podem tirar mais pontos de Pecco Bagnaia. Do jeito que está, o esforço coletivo das M1s, ou melhor, Quartararo, negou a Bagnaia um mísero total de 2 pontos ao longo da temporada. Uma temporada para a qual a Yamaha originalmente tinha Viñales sob contrato. Viñales teve algumas manchas roxas durante seu tempo de Yamaha, no início de 2017 e no final de 2019, e obviamente vem à mente. O conjunto final de corridas que temos como referência para sua gestão não chegou nem perto dessas alturas, e seria tolice sugerir que ele teria sido capaz de redescobrir sua melhor forma. Mas no início de 2021, Viñales ainda era um piloto de fábrica credível, apenas da pior maneira. Nisso, entre sua vitória na abertura de temporada do Qatar, e o apoio a uma Yamaha 1.2 no Dutch TT em junho, ele se encaixou em desempenhos respeitáveis do segundo piloto e fins de semana de retrocesso total. A retrospectiva tem sido relativamente gentil para esse trecho. Embora Quartararo tenha sido ultra eficaz com a Yamaha 2021 e seu sucessor muito semelhante no ano seguinte, ninguém mais fez clique de forma significativa, com Andrea Dovizioso particularmente interessado em levar para casa um ponto durante seu retorno fracassado. Porém, apenas Quartararo poderia fazer esta M1 cantar, e que o francês era tão bom que se cegou para sua deficiência de aderência traseira, além da óbvia falta de velocidade máxima. Viñales passou a primeira metade de 2021 preso no trânsito e ofegando por aderência traseira. Ele não entendeu a variação de desempenho e indicou que a Yamaha não estava fazendo o suficiente para ajudá-lo a resolvê-la. Ele mudou de chefe de equipe e não funcionou. Oscilou entre querer e não querer tentar copiar as configurações de Quartararo. Ele fez uma corrida terrível para 19º em Sachsenring e foi candidato à vitória no fim de semana seguinte em Assen. E em meio a tudo isso, ele teve uma média de cerca de 3 décimos de segundo de Quartararo em suas respectivas voltas mais rápidas do fim de semana, e cerca de 3 décimos de diferença no ritmo de corrida, e você tomar uma média parada, removendo algumas das voltas atípicas em ambas as extremidades do contínuo. Com exceção do fim de semana de Sepang, em que Quartararo quebrou o dedo e uma qualificação acima da média de Morbidelli em Misano, as outras Yamahas não chegaram a 3 décimos de Quartararo em 2022. Para Morbidelli, a diferença foi, em média, pouco superior ao dobro disso. Vamos agora imaginar então que Quartararo tinha Viñales,
com média de 3 décimos em 2022. Aqui estão algumas corridas em que Viñales poderia ter tirado pontos de Bagnaia de forma viável. Em Portimão, Quartararo dominou a corrida, enquanto Bagnaia foi oitavo a 16 segundos. Uma vantagem de 0,3 segundos de Viñales para seu companheiro de equipe teria se traduzido em cerca de 7,5 segundos na bandeirada. Em Assen, a corrida de Quartararo desfez-se depois de colidir com Aleix Espargaró, enquanto Bagnaia controlou os procedimentos para vencer. Viñales terminou no pódio com a Aprilia, indiscutivelmente tão boa quanto a M1, se não melhor nesse ponto, mas isso não significa que ele não tenha chegado mais perto de bater Bagnaia com a mais familiar Yamaha, em um acompanhar onde ele prospera. Em Silverstone, muito mais alcance, dado que Viñales já deu uma boa chance de vencer Bagnaia com a Aprilia, mas talvez ele pudesse realmente ter feito isso com a Yamaha, embora dado o quanto Quartararo lutou e dada a falta de liderança da Yamaha em velocidade, quase certamente não. Em Phillip Island, Viñales tem sido classe nesta pista, com um registro consideravelmente mais forte do que o de Quartararo. Ele poderia ter impedido um Bagnaia bastante conservador de terminar entre os 3 primeiros. Em Valência foram 12 segundos entre Quartararo e Bagnaia na final. Se você pegar a linha de base de 3 décimos, coloca Viñales a 8 segundos de Quartararo. E todos esses são ganhos bastante modestos, alguns dos quais exigem concessões muito otimistas para chegar a 15 pontos conquistados de Bagnaia. 16 se você supor que Viñales teria se juntado a Morbidelli e também Daryl Binder para tirar pontos de Bagnaia em Mandalika. Quartararo acabou perdendo o título por 17 pontos. E de qualquer forma, tudo isso sem ter em conta o pior cenário, o de Viñales encaixar-se entre Bagnaia e Quartararo nas várias provas da final da temporada, onde o francês se debateu, tornando a sua tarefa ainda mais difícil. Ao mesmo tempo, a presença de Viñales, muito mais experiente do que Quartararo ou mesmo Morbidelli, poderia ter rendido alguns dados valiosos para o atual campeão, quando se tratava dos diversos flyways que retornaram ao calendário pós-Covid em 2022. Em uma temporada convencional, nada disso importa. A Ducati foi muito rápida, Bagnaia é muito capaz de se separar de seus companheiros de marca. Mas o italiano marcou 91 pontos para Quartararo na primeira metade da temporada. Então, no final, caiu para margens relativamente pequenas, embora o final de Valência tenha sido bastante confortável para a Ducati. No vácuo, a Yamaha poderia ter usado Viñales em 2022, mesmo sua forma indiferente no início de 2021 é uma atualização clara que se seguiu. Claro, o elefante na sala é que a Yamaha não iniciou a saída antecipada do Maverick Viñales. Tá ele na tela para você. A saída inicialmente acordada do programa no final de 2021 veio a seu pedido, antes que ele ajudasse a acelerá-lo, acelerando repetidamente o motor no Red Bull Ring. Por um lado, você não pode realmente manter um piloto que quer sair. Isso destruiria a moral da equipe, se desenrolaria como um pesadelo absoluto na mídia e potencialmente tornaria uma responsabilidade da pista. Provavelmente foi por isso que Quartararo não se incomodou em ver Viñales partir. Em qualquer cenário em que pudesse ter ajudado Quartararo em 2022, Viñales precisaria ser um companheiro de equipe complacente. Impossível se ele já tivesse na cabeça, com ela virada para o projeto Aprilia, ou um desespero mais geral por um novo começo. E provavelmente não há versão dos eventos em que Viñales é um número 2, perfeitamente feliz em um contrato que está expirando, disposto a sacrificar seus próprios resultados e ajudar Quartararo enquanto presumivelmente já assinou em outro lugar, a menos que a Yamaha de alguma forma o convencesse a outra extensão desconcertante. No entanto, ao mesmo tempo, as equipes esportivas fizeram com que algumas situações igualmente voláteis funcionassem no passado. Viñales é difícil, enigmático, mas pode ser razoável grato um piloto de equipe.
mas parecia arrependido pela maneira como seu tempo na Yamaha acabou. Abre aspas, não tenho nada de ruim a dizer, palavras dele ao site The Race, sobre seu antigo empregador na última temporada, mesmo que isso não fosse necessariamente verdade durante seu mandato atual na Yamaha. Se suas tendências estivessem sendo mantidas sob controle e seu moral fosse melhor preservado, se ele e a Yamaha, mas presumivelmente, principalmente Viñales, fossem capazes de aceitar sua situação como ela era e dispostos a ver o contrato, eu realmente acredito que ele poderia ter feito a diferença, tendo sido uma mais-valia para a defesa do título do Quartararo. Quase certamente não um artilheiro traseiro designado, mas como alguém auxiliando na coleta de dados e ocasionalmente ajudando a quebrar a frota da Ducati que havia enervado o Quartararo com razão. A Yamaha pode argumentar que são muitos, talvez, a maioria faria, e isso provavelmente é verdade. Maverick Viñales simplesmente não aceitou sua situação, ele não iria desperdiçar mais um ano. Mas os fatos nus permanecem. A Yamaha tinha um piloto volátil, mas capaz, sob contrato, e liberou-o de bom grado de suas obrigações contratuais. Ao fazer isso, ele rebaixou sua escalação e esse rebaixamento foi inútil durante uma disputa pelo título acirrada que acabou perdendo. Certamente o esporte não vive de ses. Se fosse assim, se fosse assado. Mas, pensando nessa utopia de que Viñales poderia estar do lado do Quartararo em 2022, acreditamos sim que isso era possível. Até porque a Ducati se esforçou um pouquinho para perder o título, né? Ou melhor, o Bagnaia se esforçou, entre aspas, claro, né? Um pouquinho para perder este título, tá? Então é uma matéria bem interessante sobre... E se o piloto Viñales estivesse na Yamaha, Quartararo poderia ter sido campeão? Espero o seu comentário. Você fã da Yamaha e do Maverick Viñales, do Quartararo, deixe seu comentário aqui na descrição. Dando sequência por aqui, vamos seguindo com mais e mais antes da próxima matéria. Já estamos na penúltima. Vamos fazer mais uma propaganda por aqui. Acesse o nosso canal. Também aqui no YouTube. Clique aqui no nome do canal, Esporte Totalmente Emocionante. Vai ter lá todos os nossos canais. Ou digite diretamente Críticas de Cinema by Ariel. Gosta de cinema, gosta de críticas, gosta de ver filmes? Então acesse o nosso canal, considere também se inscrever por lá, curtir nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Aquele canal ainda é pequeno, mas vai crescendo devagar e sempre. Próximo assunto que eu vou trazer a partir de agora. Deixa eu pegar aqui a imagem relacionada para você. O penúltimo assunto dessa live de hoje. Já vai comentando aí também. Se está gostando dessa estreia, desse formato de fazer vídeos? Seu compartilhamento é muito importante. Compartilhe este vídeo com seus amigos, grupos de motociclismo. Assim o canal pode crescer mais e mais, pode ir mais longe aqui na internet e manter assim esse trabalho funcionando, tá certo, meus amigos? Então bora lá, vamos falar agora do número 04, que você já sabe quem é, né? O Andrea Dovizioso. E a notícia é essa. Andrea Dovizioso realiza sonho com sua própria pista. É verdade, é verdade. Muitos já sabem que Andrea Dovizioso está trabalhando há algum tempo para assumir a antiga pista do Campeonato Mundial de Motocross de Faenza. Você sabia? Agora é oficial. A ex-estrela da MotoGP e entusiasta do motocross administrará o circuito de Monte Coralli, na Emília-Romagna, pelos próximos 20 anos com sua empresa RPM. Futuramente, a área passará a se chamar Parque 04, Monte Coralli, e será atualizada com grande mudança, ou muitas mudanças. Um conceito multifuncional deve significar que, além do motocross, os esportes de enduro e mountain bike também entrarão e acharão um novo lar. Um moderno centro técnico FMI, da Associação Italiana de Motocicletas, será construído para o setor off-road.
um parque que está sendo totalmente renovado graças aos fundos disponibilizados pelo Fundo Desporto e Inclusão Cluster 3. Este fundo que foi alocado ao circuito de Monte Coralli graças à FMI, Federação Italiana de Motociclismo, que selecionou o projeto do município de Faenza. O projeto de Andrea Dovizioso e do município de Faenza visa criar uma área multifuncional que ofereça ao município serviços não só ligados ao desporto, tirando partido de sua localização estratégica no coração do Vale do Motor. A conversão da instalação está programada para começar na primavera de 2023. Abre aspas, é um sonho que tenho há anos, e quando você tem a oportunidade de realizar um sonho com uma pista como o Monte Coralli, que sempre foi uma referência para mim, realmente parece que todas as peças para realizar esse desejo se juntam. Palavras do Dovi, ele que quebrou o pulso direito em um acidente de MX há pouco menos de 2 semanas, como já divulgamos aqui na estreia passada, que já citamos anteriormente. O campeão mundial de 125 cilindradas de 2004 continuou dizendo: 04 Parque Monte Coralli é um lugar especial, onde queremos realizar projetos importantes. Quero que seja um lugar onde os entusiastas do off-road e outras pessoas possam se encontrar, interagir e compartilhar experiências enquanto se divertem. Organizaremos eventos e corridas. Pode vir pedalar ou apenas passar um bom dia num ambiente criado com paixão. O 04 Parque Monte Coralli é um projeto ambicioso, é um lugar onde o off-road, o minicross e o pump track convivem e se desenvolvem ao mais alto nível num ambiente de aceleração. Palavras do italiano de 36 anos de idade, que aliás vai participar de uma corrida de MX lá no Monte Coralli. Tá aí que legal, né? Os pilotos de MotoGP normalmente são todos apaixonados, ou quase todos, ou muitos deles, né, são apaixonados também pelo motocross, e agora o Dovi consegue colocar em prática essa sua paixão. Próximo assunto e último assunto dessa estreia, mas antes uma propaganda rapidinha aqui para você. Aqui no nosso site, você está vendo aí na tela, produtos e serviços. Você que tem site na internet, considere, você que está pagando caro pelo seu site, o site está lento, faça um teste. Eu desafio você. Acesse aí nosso site, informatudo.com.br, que está aí na tela. Acesse o site e verifique lá a velocidade de carregamento das páginas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você está pagando caro pelo seu site e ele está lento, considere, nós temos um provedor, nós fornecemos hospedagem de sites para você por um preço bem acessível. Segurança e qualidade. Também fornecemos computadores, peças para computadores e gravações para radiodifusão, para rádios. Tudo está aqui no nosso site, bem explicado. Basta acessar aí informatudo.com.br e você vai verificar. Próximo e último assunto, vamos falar do nosso Eric Granado, que ano que vem estará no Mundial Superbike, né? Que maravilha, uma notícia que já trouxemos aqui para você no nosso canal. Tá aí o Eric na tela para você. Já anunciamos aqui que o Eric Granado vai disputar o Mundial Superbike, as 1000 cilindradas, com a Honda, o que certamente é uma ótima notícia, apesar das óbvias dificuldades que ele terá, afinal, sequer ele terá uma moto oficial. Na verdade, a moto dele é uma semi-oficial, e agora temos essa notícia. Já prevista, é verdade, que vemos nessa postagem feita por ele mesmo, pelo próprio brasileiro, sobre a sua renovação na Moto E. O piloto vai disputar, então, simultaneamente as duas competições. Eric Granado escreveu, abre aspas, muito feliz em renovar por mais uma temporada, com a @Surrai Seguradora na Moto E. Muito obrigado a todos que acreditam no meu trabalho. Vamos juntos em busca de grandes conquistas em 2023, fecha aspas. Deixei seu comentário, qual o futuro de Eric Granado neste ano que está chegando, 2023? Nós, sem dúvida, esperamos muitas conquistas por parte do Eric Granado. Esperamos realmente que elas venham. E você, chegou até aqui? Então deve ter gostado de mais esta estreia.
chegamos ao fim, não vou falar mais do Eric Ganato, que já fizemos outro vídeo aqui falando bastante dele no Mundial Superbike. No mais é aguardar, lembrando, nosso canal também transmite ao vivo as corridas do Mundial Superbike, da MotoGP, da Fórmula 1 e as lutas do UFC. E claro, se você curtir, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho, compartilhar nossos vídeos com seus amigos, grupos de motociclismo, de pessoas que gostam de moto, nós vamos crescer e assim trazer mais e mais conteúdo de qualidade para você. Acesse nosso site aí na tela, informatudo.com.br/esportes, /esporte se você quer esporte, e apenas o site normal se você quiser as demais e todas as informações. E se você quiser e puder, nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa da divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Por hoje é isso, meus amigos. Muito obrigado. Aquele abraço. Não esqueça, acelera mundo, sempre com proteção. E nos encontramos logo logo com muito mais informação. Quem sabe esse ano ainda, com mais uma estreia sobre moto velocidade. Valeu, obrigado. Um abraço.